Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Você está comigo no canal Passando a Limpo. Que Deus abençoe, eu sou o pastor Levi Longaray, esse que vos fala. Queridos e amados irmãos, os likes e comentários, compartilhamento e acionar o sino das notificações fazem parte do mecanismo para recebimento dos vídeos do canal e para que os vídeos do canal subam na plataforma do YouTube. Hoje nós vamos conversar e passar limpo o vídeo e o assunto recente desse ano do pastor Silas Malafaia envolvido com o Carnaval do Rio de Janeiro. Silas Malafaia defende evangelização no Carnaval. O pastor Silas Malafaia publicou em suas redes sociais um vídeo para falar sobre a atuação de igrejas evangélicas no Carnaval. Viu como eu disse para vocês no outro vídeo, que não é só a dele, ele quer, na verdade, através da dele implantar em todas as demais. Logo, logo vocês vão ver todas as igrejas participando do carnaval, assim como participam do futebol, tá certo? Ele defendeu o trabalho de evangelização nesta época do ano. Na época de Jesus, você tinha uma classe que Jesus não suportava, era religioso. E assim vai o segmento que eu já expliquei. Raça hipócrita e farisaica. E lamento dizer que essa raça não foi extinta, tá por aí. Essa raça é eu e você e todos aqueles que não concordar com a ideia de que a igreja não pode evangelizar no carnaval com a bateria de samba, uma escola de samba. Nós somos hipócritas, fariseu. Ainda está no meio da igreja evangélica, criticam tudo, falam de tudo e não fazem porcaria nenhuma. Ainda é mal educado, ainda falam o que vem na cabeça. Não são capazes de dar um folheto para ninguém. É óbvio que ele não conhece a vida das igrejas, todo mundo está evangelizando com folheto, com palavras e com cultos, em ar livre e tudo. Então ele não conhece, ele está se usando de artifício para fuzilar todo mundo e ele sair como quem está correto aqui. Mas infelizmente o povo não consegue discernir. Não são capazes de evangelizar ninguém, mas para criticar tem uma língua tão grande. Ele chamou os cristãos fiéis que não concordam com ele linguarudo. Tão grande que quando morrer será um caixão maior para a língua. E já lançou maldição, né, das pessoas aqui. Isso aqui é maldição lançada. Quando morrer vão ter que levar a língua num caixão. E outro menor para o corpo. 2 caixões. Igreja em carnaval. É um absurdo. Vão lá para sambar, não sabem o que estão falando. Por exemplo, que ninguém disse que ele vai lá para sambar. A gente está dizendo que a igreja não pode se envolver com o carnaval e nem fazer parte do ambiente do carnaval, do contexto carnavalesco. Pela origem que a festa traz já dos primórdios da história do carnaval no mundo. Vocês entendem? Então, se vai lá para sambar ou não, para mim não interessa. É errado simplesmente só no fazer parte dessa festa. Ressaltou. Malafaia explicou que é preciso evangelizar onde há trevas. Só onde há trevas no mundo todo. Não é só lá onde há o carnaval lá, no Rio de Janeiro, nos estados do Brasil, da federação. Treva em tudo que é lugar, na África, em tudo, no meio dos domínios dos principados e potestades, da obra de macumba, de feitiçaria, tudo, não é só lá. Vamos à frente. Esse evangelho que só presta para você estar dentro da igreja, e aí usou aquela estratégia que ganha todo mundo hoje, que todo mundo hoje está muito contra. É óbvio que a igreja hoje se ficou muito dentro de 4 paredes, então está se fazendo uso de um artifício para ganhar todo mundo. A malandragem é grande. Mas que não faz aquilo que Jesus falou. Que possamos brilhar diante dos homens e, como Paulo diz, no meio dos homens. Luz no meio de luz não brilha nada. E uma psicologia, uma filosofia, algo muito bem estruturado no falar para ganhar todo mundo. Foi assim que ganhou todas as apresentadoras dos talk shows aí do Brasil. E hoje tem o nome de que chega quebrando tudo. Essa é a pessoa do Silas. Ninguém vai fazer evangelismo estratégico em carnaval para sambar, para rebolar, para sambar debaixo de música profana. A música que está sendo tocada por eles já é profana. Antes de você criticar e abrir a boca, te desafio a ir lá no trabalho que estão fazendo. Isso aqui é o que todo pastor diz. O Jorge Norduque, eu te desafio. Esse aqui eu te desafio lá. O que eu quero lá? O que eu perdi lá? O que eu tenho que ir lá? Quando Jesus me salvou e me chamou, a própria mensagem que ele pregava e tantos outros, o que eu vou fazer parte disso lá? O que eu tenho interesse nisso lá? O que eu tenho que ir lá para ganhar eles nesse dia lá, se todos eles são seres humanos, estão dentro de uma cidade, de um estado, de uma capital, pode ser ganhado de forma correta? Como, meus irmãos? Isso aqui é o que o Júlio César da Isa diz. Você que está me criticando, vá lá no presídio, vá lá no meio do drogado. Meus irmãos, não é porque você vai no meio do drogado, porque você vai no presídio, que você vai no carnaval, que você é o cara, você está certo. Faça-me o favor, vamos analisar direito. Às vezes a pessoa está dentro do presídio, evangelizando de uma forma errada, se envolvendo
com coisas erradas, às vezes está dentro de qualquer lugar. Não é porque está lá vem dar carteiraço, você que não vai lá. Ou então você fala uma verdade para Deus, vamos lá comigo no presídio, vamos lá comigo no carnaval. Não é assim que funciona. Se você está fazendo, você acha que todo mundo tem que fazer para ser homem de Deus? De forma alguma. Vocês entendem? Então já vem esse tipo de palavra. Antes de você criticar e abrir a sua boca, desafie lá no trabalho que estão fazendo. Ao invés de ficar atrás de um celular ou de uma praia no carnaval metendo pau. Aqui daí condenou até os que vai na praia. Se não fosse o carnaval, estava apoiando ir na praia. Eu acho tanto errado quem está nu na praia com quem está no carnaval. Então eles se fazem uso naquilo que no momento é interessante para eles criticar. Se fosse para condenar, para ele não condenar, mas aí para fazer a palavra dele valer sobre o carnaval, ele criticou as pessoas que naquela época do carnaval estavam na praia. Você que fica escrevendo textinhos e falando bobagem nos comentários. É muito fácil criticar e falar mal, mas vamos lá fora onde estão os pecadores, onde tem gente perdida. Gente perdida tem tudo que é lugar, e a igreja ganha pessoas não só com o evangelismo dessa forma que eles estão falando, evangelismo errôneo, estratégias, que na verdade não tem estratégia nenhuma para ganhar ninguém, estratégia para fazer as igrejas ficar mais ricas e mais famosas. Aqui vamos ouvir então, vamos tentar ouvir aqui esse vídeo. Você sabe qual é o problema? Olha, se tinha uma classe, ou melhor, se tem, né, tinha, mas na época de Jesus não suportava, era religioso. Ô raça hipócrita e farisaica é essa? Lamento dizer. Ofende, fala o que bem quer e não quer ouvir nada. É o dono da verdade, anda montado no alazão da verdade. Não tem paciência e humildade para ouvir ninguém. Só ele é o cara e só ele sabe. Deixa eu te dizer uma coisa. Religiosidade e religioso. Quem eram os religiosos que Jesus combatia na época? Quem era? Se não eram os fariseus, os dúbios, que hora estava numa ideia, outra hora estava noutra. Jesus combateu crentes fiéis que defendiam a santa doutrina? Jesus combateu homens de Deus? Jamais. Vocês entendem, meus irmãos? E é isso que ele vai usar como argumento. Ainda está no meio da igreja evangélica. Manda ver. Essa raça de fariseu não está extinta, ela está no meio da igreja evangélica. E sabe quem é que é os fariseus? Os crentes fiéis, que querem combater o pecado e as coisas erradas. Esses são os fariseus. Mas como inverter os valores na última hora dentro da igreja, meus irmãos? É de impressionar, quer dizer que os fariseus estão dentro da igreja. Então o que sobra para nós pregarmos o amor de Deus se nós somos fariseus? Quer dizer que tem que extinguir, na ideia deles, segundo eles, tem que extinguir todas as pessoas que pensam como eu e você, porque nós somos um problema para o evangelho. Atenção aí. Olá, minha gente. Eu quero falar de um assunto atualíssimo. Igreja evangélica no carnaval. Como é que é essa história? Bem, primeiro eu aprendi a dar crédito e honra a quem merece o crédito e a honra. Eu acho que deve ter mais de 20 anos que duas igrejas no Rio de Janeiro, o apóstolo Ezequiel Teixeira, do projeto Vida Nova, e o meu amigo. Então agora tu vai dar honra para quem tem honra. Quem tem honra agora é as duas igrejas que há 20 anos atrás levaram o carnaval para a rua. Então esses é o que tem honra, segundo o pastor Silas. As outras igrejas verdadeiras não têm honra. E é óbvio que agora ele vai despregar tudo que ele pregava 20 anos atrás, 30 anos atrás, 10 anos atrás, quando ele era contra até a teologia da prosperidade. E eu tenho vídeos para provar. Então fica complicado acreditar numa pessoa dúbia, que hoje pensa uma coisa e amanhã pensa outra. Hoje prega uma coisa e amanhã prega outra. Fica difícil, meus irmãos. Pastor Marco Antônio, da comunidade da Zona Sul. Eles foram... Pode ser que o tempo que eu estou dando aqui possa ter... Defendendo igreja de comunidade, que não estava na Assembleia da Missão, era até contra as igrejas de comunidades. Eles foram os pioneiros em evangelismo estratégico. Isso é, no carnaval, levar a igreja para a rua, uma bateria. Vocês tenham muito cuidado com o evangelismo estratégico. Ou estratégia para fazer as coisas de Deus. Não existe. A única estratégia que tem para fazer as coisas de Deus é seguir o modelo original bíblico. Santo, de acordo com a palavra. Tenham muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado com isso. Trio elétrico para evangelizar.
Titânia fez um trabalho, um palco na passagem de 31 para 1º, na passagem de 31 de dezembro para 1º, na praia de Copacabana. Ele fez um trabalho espetacular no Demitinho. E até uma vez, o palco principal, que fazia aquela contagem da passagem do ano, acabou tudo, acabou luz, acabou som, e quem fez a contagem foi o pastor Marco Antônio, com o som do palco transmitido para o mundo, para tantos lugares, para muitos lugares. Mas vamos lá. Quando se fala de evangelismo... Aí você percebe que essa ideia do pastor Silas Malafaia de infiltrar o mundo dentro da igreja é muito antiga. Ele pregava, tudo que ele pregava, contra o pecado, contra a teologia da prosperidade, mas já observando envolvido com essas coisas. Tanto é que a família Malafaia sempre foi um corpo dentro da própria Assembleia da Missão antiga. E eles queriam dominar a Assembleia da Missão. Como eles não conseguiram dominar, ele saiu fora e fez o trabalho dele. E hoje você vê isso que nós estamos vendo. Essa é a grande realidade. Estratégico, eu fico vendo daqueles que emitem opinião, daquilo que não entendem, não conhecem e não praticam. Ó, nós não entendemos do Evangelho, nós não conhecemos o Evangelho e nós não praticamos o verdadeiro Evangelho. Isso que é acusação, hein? Simplesmente porque nós não vamos com a bateria de samba no carnaval e nós não vamos numa virada de ano para a praia fazer um evangelismo ou coisa dessa natureza. Vocês entendem? Nós não vamos porque não há necessidade de nós irmos até lá. Não há. Não há necessidade para alcançar essas pessoas que estão lá, não há necessidade de ir ali. Eu provo que não. São pessoas que moram dentro de uma casa, dentro de um apartamento, que fazem parte da sociedade, que estão sempre sendo evangelizados e confrontados com a palavra de Deus através do rádio, televisão, evangelismo de rua, igrejas, passam na frente do portal de tantas igrejas, tem pessoas visitando de várias denominações essas famílias praticamente todos os dias. Vocês entenderam? Então isso é tudo balela e conversa para ganhar as pessoas, conversa para boi dormir. Rapaz, eu tô desconfiado que para muito crente, eles nunca leram 1 Coríntios capítulo 9. Ó, vai fazer uso dos versículos polêmicos de Paulo, dos versículos de difícil interpretação. Vai exaurir e extrair do texto no exegese que lhe favorece o que ele bem quer agora, num ou dois, três versículos de difícil interpretação que Paulo tem, que é sobre aquele que se contamina, o que contamina não come, o que não come não vai se contaminar, vai fazer uso do me fiz de tolo para ganhar os tolos, me fiz de tudo em todos e em todos para ganhar alguns, e vai usar esse tipo de versículo, é óbvio. Eu conheço a Bíblia Sagrada, eu sei que eles vão usar isso. E outra coisa, tem muito cuidado com a pessoa que já vem dizendo, rapaz, um pastor, quando ele é confrontado, jamais ele chama o outro, às vezes, rapaz, é quando ele quer esnobar, ironizar e jogar o outro para o lado. Você entende? Se a pessoa devia dizer irmãos ou vocês, não, rapaz. Quando alguém, principalmente na boca de um pastor, é algo pejorativo. Entendeu? É mudar a linhagem do assunto. E às vezes até a gente pode cair e fazer, mas pode perceber quando a gente fazer é uma forma de esnobar com aquilo que está fazendo. Quando Paulo diz, olha, firme de fraco para ganhar aos... Ó, sem ler eu disse para vocês. Viu como eu conheço evangelho e conheço pastor? Eu vivi no meio de pastores, irmão, de noite. Eu vivi carregando para cima e para baixo, vivendo. Eu comecei meu ministério abrindo porta de carro e ajudando, não por puxa-saquismo ou por bajulador, por submissão de presidentes de convenção. Eu vivi no meio de presidente de convenção. Eu não sou um obreiro que vivi no meio de obreirinho raso. Me perdoa a expressão, obreirinho no sentido de, não de pejorativo, mas de obreirinhos de nível de ministério pequeno. Eu vivi no meio de obreirões grande. E no meio de pequenos, eu sei quem é o pequeno e sei quem é o grande que presta e que não presta. Então não vem com essa conversa de usar aqui a Bíblia Sagrada. Fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Vai ver se Paulo se fazendo de fraco para ganhar os fracos, ele rompeu com a palavra de Deus. Vai ver se fazendo de tolo para ganhar os tolos, ele quebrou com a palavra de Deus. Nunca. Nunca. Os fracos. Fiz-me de tudo para com todos a fim de salvar alguns. Bebeu cachaça? Nunca. Ele não era. Foi lá nos gladiadores, na arena dos gladiadores, fazer esporte com os gladiadores? Nunca. Para tentar ganhar aquela gente. Conversa fiada. Vai ver se Paulo foi lá no cabaré e tomou chopp com a prostituta ou bebida alcoólica lá para vinho. Não. De forma alguma. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Não é isso, senhor Silas Malafaia. A tua interpretação, a tua exegese é pobre. É pobre, só convence incautos e libertinos e
e mundanos. De Paulo. A prática de Paulo. Eu vou até ler aqui, porque vai ficar melhor. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Vou pegar, vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Vamos pegar, vamos ler. Assim você pode achar que... aqui, ó. 1 Coríntios 9, 20. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivessem... Com certeza. Fiz-me como de judeu para com os judeus. Obedecerem em tudo. Não quebrando a lei. Ai, meu Deus. Irmãos, exegese pobre deles e eles convencem todo mundo hoje com essas exegeses. O que é uma exegese pobre? Exaurir, extrair do texto o que o texto não diz. Deixa a Bíblia falar pela própria Bíblia. Deixa a Bíblia interpretar a Bíblia. Aí vocês estão forçando o texto para arrumar pretexto para heresia. Entendeu? Para dar embasamento às suas aberrações. Então está errado. Paulo em momento algum profanou ou ficou mundano para ganhar alguém. Ele usou de sabedoria e vocês não estão conseguindo entender e discernir a sabedoria do que Paulo está descrevendo, isso aí que ele está descrevendo. Debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Olha o que ele fala. Fiz-me de com os que estão sem lei, como que se eu estivesse sem lei, indo lá no meio, mas mantendo meus padrões com Deus. Não é indo lá no meio do carnaval, é lidando com a pessoa, conversando com ela como se eu não tivesse lei, para como sem lei ganhar aquela pessoa sem lei. Para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Você sabe qual é o problema? Então esse versículo deu base para você fazer o que quer? Não. Não é a verdadeira interpretação desse versículo. Aqui nesse versículo não tem base nenhuma para alguém ir com a bateria de samba no carnaval. Não tem base nenhuma para alguém gritar Grêmio, Grêmio, Inter aqui no Beira-Rio, em Porto Alegre ou na Arena do Grêmio. Não tem. Não tem base para ninguém ostentar sua camisa de futebol. Não tem. É idolatria, é pecado. Paulo, nunca ninguém viu Paulo no meio da idolatria. Esse versículo pode arrumar outro, que esse não cola. Nunca vi Paulo em meio aos gladiadores, praticando o ato dos gladiadores, que era o esporte daquela época. Nunca vi Paulo, inclusive quando ele descreveu, ele foi muito claro que isso não era para proveito algum. Então, vocês sabem. Pastor, o senhor sabe. Se tinha uma classe, ou melhor, se tem, né, tinha, mas na época de Jesus não suportava, era religioso. Ô raça hipócrita e farisaica é essa? Lamento dizer que essa raça não foi extinta. Nós somos hipócritas, religioso e fariseu. E não foi extinto, isso tem que ser extinto. Então eles estão trabalhando junto às igrejas para extinguir essas pessoas. Então não se engane, irmão. Você está dentro de uma igreja como essa e você é fiel, não se engane que você é mais um. Você é mais um que tem que ser extinto. Vocês estão entendendo aonde chega a mentalidade desses pastores e as pessoas que não têm discernimento não conseguem entender eles. Não conseguem entender, meus irmãos. Então quer dizer que nós somos fariseus. Somos hipócritas. Porque não aceitamos o mundo. Criticam tudo, falam... Está no meio da igreja evangélica. Eu achei que fariseu não estava na igreja evangélica. Eu achei que a igreja evangélica era a igreja de Deus. Me enganei, então. Vocês todos que se converteram, que defendem a verdade, que defendem a santidade, que não concordam com tais práticas, vocês se perderam. Vocês estão dentro da igreja, tem que ser extinto. Então, meus irmãos, isso é muito perigoso, isso é muito... Aí a pessoa, que nem o pastor, ele tem ali livros, inúmeros livros, ele se apresenta com títulos e mais títulos e as pessoas se dobram para isso. Eu não coloco nos meus vídeos minha plataforma de livro, minha plataforma de estudo, minhas credenciais, meus cursos, minhas teologias, nada, porque não precisa. No eu falar, alguém vai ver. E eu venho aqui, não venho confiando em livros ou em curso ou em faculdades que eu fiz, eu venho aqui confiando na palavra, porque de nada adianta eu ter estudo e não usar a palavra. De tudo não fazem porcaria nenhuma. Não são capazes de dar um folheto para ninguém. Não são capazes de evangelizar ninguém, mas para criticar tem uma língua tão... Eu discordo. As igrejas evangélicas estão aí, distribuindo folhetos, fazendo cultos, evangelizando na rua, fazendo cultos ao ar livre. As igrejas estão aí, fazendo o seu melhor que pode. Então você está dizendo que eles não fazem porcaria nenhuma. E a língua é suja, né? Fala aquilo que bem vem na mente. E o povo ovaciona, porque o povo gosta de palavrões. O povo hoje ama. Eu fiz um vídeo sobre insubmissão, o povo gosta, o povo ama, meus irmãos. Grande que quando morrer, irmãos, deixa eu ligar aqui. Não. O caixão maior para a língua e o menor para o corpo. Tá vendo aí? Carnaval, sabe?
absurdo, vão lá para sambar. Não sabem o que estão falando. O apóstolo Paulo, em Atos 17, quando ele chega a Atenas... Outro trecho isolado. Primeiro, o de fiz-me de tolo, fiz-me de fraco. Agora, o altar em Atenas, na Grécia. Na antiga Grécia, me falha a memória, em Atenas. O altar ao Deus desconhecido que Paulo usa como uma isca, simplesmente para pregar. Não tem nada de carnaval, não dá base para carnaval, nada. Mas vai usar o texto isolado. Então, infelizmente, é assim que eles usam a palavra. Os altares, havia um altar, era altar ao Deus desconhecido, ao Deus desconhecido. Paulo pega aquele altar pagão para falar do Deus verdadeiro. Olha que estratégia de evangelismo Paulo se utiliza. E hoje em dia, os críticos... E o que tem a ver o apóstolo São Paulo pegar o altar desconhecido de Atenas como um símbolo só para olhar para ele e provocar uma pregação com uma igreja do presente século e na ala da escola de samba? Pergunto para vocês que têm a mente no lugar, o que tem a ver uma coisa com a outra? Que gostam de falar mal de tudo e tudo aquilo que fere a sua religiosidade. E aquilo que ele aprendeu como padrão de cristianismo, ele quer meter o pau, julgar, falar bobagem e falar mal. Essa gente que só é crente em quatro paredes, sabe? Esse evangelho, sabe? Esse evangelho que só presta para você estar dentro da igreja, mas que você... Você tem que tomar um cuidado muito grande quando a pessoa vai conhecendo muito o evangelho, vai amadurecendo muito. A pessoa, quando amadurece muito, é perigoso de apodrecer e cair. É o que aconteceu com todos esses líderes. Por exemplo, eles vão ganhando dinheiro e fama, e número de pessoas, eles vão se tornando muito senhor de si. E eles vão montando assim numa vibe muito louca. Essa é a realidade. E eles começam a fazer do poder deles aquilo que eles querem, e eles começam a gostar disso. E aí é onde entra que eles vão rebentando com tudo que é paradigma no sentido doutrinário. Vocês entendem? Daqui a pouco eles não obedecem mais nada doutrinariamente falando, e as pessoas estão vacinando, e eles estão usando a Bíblia e pregando a Bíblia. Então você tem que ter muito cuidado. Vou fazer uma pergunta a você. Você viu Josué se contaminando com o mundo, com o culto ao bezerro? Você viu Moisés cultuando ao bezerro? Eu vou só refrescar a sua cabeça. Você viu Abel cultuando ao bezerro? Você viu os profetas cultuando ao bezerro da época dos reis? Você viu, irmão, a forma que Jeremias era no calabouço, morrendo, isolado, maltratado, com o pescoço atolado até o lodo? Eu vou só refrescar a tua cabeça para ver se isso aqui que o Silas Malafaia está falando tem base bíblica. Você viu Amós, Obadias, você viu Neemias, você viu os reis verdadeiros de Israel? Você viu alguém contaminando-se com o culto estranho? Você não vê, meus irmãos. Você vê a igreja primitiva, os apóstolos envolvidos com esse tipo de coisa? Você vê o Policarpo, que morreu na fogueira, os outros homens que deram sequência à igreja, o Savonarola, os homens de Deus verdadeiro que viveram, o Lutero, tudo se levantando contra todo esse tipo de prática? Você viu Daniel Berg, o Narving, você viu os líderes da igreja, Wesley, John Wesley, tantos homens, eram separados do mundo, por isso que Deus os usava. Isso é a conversa mais mole para boi dormir que alguém pode querer passar, de querer fazer valer isso aqui como uma realidade, que tem como você ir lá na bateria de escola de samba, fazer parte das coisas do mundo, fazer parte de um time de futebol e você adorar a Deus em liberdade de espírito e santificar. Você não consegue, irmão. Não faz aquilo que Jesus falou, que nós possamos brilhar diante dos homens e, como Paulo diz, no meio dos homens. Para nós agora fazer o que Jesus falou, nós temos que nos misturar com o mundo. Antes era para nós nos separar, eclésia, separação, separados do mundo para servir a Deus. Hoje nós temos que nos misturar com o mundo. Para nós brilhar, temos que nos misturar. Para nós brilhar como luz, nós temos que ir lá no meio do carnaval, que é só lá que tem treva. Quando o versículo diz que nós temos que brilhar como luz no meio de trevas, como luzeiros, não está falando no sentido dessa interpretação de que nós temos que ir lá no meio do carnaval porque lá tem trevas. Está falando no sentido geral do mundo. O mundo jaz no maligno e vive em trevas. Nós temos que brilhar como luz no sentido de sermos a luz do mundo e o sal da terra. Sermos santificados na palavra. Luz no meio de luz não brilha nada. Luz só brilha onde tem trevas. Pois eu digo ao contrário. Luz brilha no meio da luz e luz brilha nas trevas. Luz com luz, o que é? Onde tem um monte de luz, o que é que luz brilha? Luz brilha no meio das trevas. Diante das trevas e no meio das trevas. Mateus 5,16 e Filipenses capítulo 2, versículo
versículo 15. Eu estou citando a Bíblia, não estou citando a astrologia, não. Então, ninguém vai fazer evangelismo estratégico em carnaval para sambar, para rebolar, para sambar de música, sabe? Profano. E aí eu pergunto para vocês, e as mulheres que estão vindo na frente das baterias? E as pessoas que estão vindo na frente das baterias? Se a Bíblia diz para nós mantermos o nosso olho santificado a Deus, para nós mantermos separação das coisas do mundo, desta vida, que é a concupiscência para nós nos livrarmos das concupiscências da carne, e a maior janela, a maior porta de entrada é o nosso olho. Quer dizer, se nós não podemos olhar num vídeo, não podemos olhar nada, como é que nós vamos ir na frente de uma bateria da escola de samba, meus irmãos? Eu, quando fui do mundo, eu sei muito bem o que é carnaval. Eu nunca gostei de carnaval, mas tinha amigos meus que às vezes convidavam para nós passar com o carro na frente. A gente sabe muito bem, a gente esteve no meio disso, andou, caminhou, a gente sabe, naquela época já era um problema sério, imagina hoje. Ana, você não sabe o que você está falando. Então deixa eu dizer, para mostrar até para você, você não, alguns, não é você, desculpa você tá na palavra. Para alguns, até pedirem perdão a Deus pelas asneiras que fazem. Viu, irmãos? Ele está falando para nós o seguinte, para nós nos convertermos e pedirmos perdão às asneiras que nós estamos falando. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, no sentido de que a igreja não pode se misturar com isso, é asneira, e nós devemos reconhecer pedindo perdão ao pastor Silas Malafaia, por causa que a igreja dele se envolveu nesse evangelismo, e esse evangelismo é de Deus, e nós estamos contra esse evangelismo. A igreja que eu sou pastor, nós temos uma bateria entre 80 a 100 componentes, treinada por um profissional. Grande coisa, problema seu. Faça uma bateria com 1 milhão de pessoas, contrate mais 10 profissionais, mas não vai ser de Deus porque você fez isso. Não vai meter na ideia de cristãos verdadeiros ou querer só simplesmente porque a sua bateria é organizada. Sabe o que a minha turma faz? O trabalho é chamado reação contra o pecado, né? Reagindo contra as trevas. Então, uma bateria profissional, tá? Que é ensaiada durante o ano, e no período de carnaval, depois das 22 horas, jovens, homens, mulheres com uma camiseta fora a bateria vão para as áreas de grande destaque de carnaval aqui nos bairros do Rio de Janeiro. E aí, os coordenadores, como é uma bateria que não se vê em qualquer lugar, permitem eles tomarem o palco, tá? Aí tem a bateria e tem a música no ritmo de samba, porque eu também não conheço o ritmo do diabo nem de Deus, depende de quem usa. E eu provo que existe ritmo de Deus e ritmo do diabo. E eu provo que existe música de Deus e música do diabo. É só visitar o canal A Bíblia em Foco e ver os vídeos que eu gravei sobre música, trilogia musical, sobre a música e o cristão, e sobre os vídeos que eu combati. A mesma palavra dele aqui é a palavra do Carlos Moisés, do Voz da Verdade, que não existe. Então nós podemos cantar e gravar a Mosca da Sopa, do Raul Seixas, e o Rock das Aranhas. Podemos gravar, porque não existe ritmo, não existe música de Deus nem do diabo, faça o que bem entender. Faça meu favor, você não sabe nada de música. Eu não conheço, isso é ritmo do diabo, eu não conheço ritmo do diabo ou de Deus. Um carro na tua mão é instrumento de Deus. Mas se um assaltante pegar... Vai usar a cabeça agora, né? Vai usar a psicologia. Um carro na mão, o que tem a ver o carro na minha mão como instrumento de paz, como o meu carro na mão de um assaltante como instrumento? É óbvio que o carro não tem nada a ver aí com a música, o que está sendo falado, mas está sendo usado como embaçamento para ganhar as pessoas. Então tenha muito cuidado, irmão, com a psicologia das pessoas para pregar e convencer as pessoas. Um carro para cometer um assassinato ou roubar é instrumento do diabo, ok? Então no ritmo de samba, e nós temos como membro do nosso ministério Vaguinho, um pagodeiro conhecido, né, de pagode nacionalmente, que hoje é pastor, ministro do evangelho. E aí, a nossa turma vai para esses lugares. É óbvio que só podia ter o Vaguinho. Vaguinho precisa se converter, passar por uma conversão. Se não me falha a memória, é o que estava na igreja com o Marcos Pereira, na IURD. Saiu de lá já por vários problemas, deve estar com ele. Então, quer dizer, se é o que eu estou pensando, me perdoe, irmãos. Então, o que está acontecendo aí? Não interessa se tem profissional, se tem ou não tem, se era pagodeiro, se era ex-Olodum, Lázaro, não interessa quem está contigo. O que interessa é que as coisas que não são de Deus nunca vão ser de Deus, e que a igreja está se misturando com o mundo, e que as celebridades do meio secular estão se infiltrando dentro da igreja e não se converte, não passa por um processo de conversão, e continua fazendo aquilo que bem entende, e cometendo as mesmas práticas que cometiam no mundo. Então essa é a realidade. Sabe? E
você não sabe de ter que controlar homem querendo passar a mão nas meninas da igreja. Você está falando que você não sabe, tá? É óbvio. E aí tem que controlar as meninas. Quer dizer, se eu for pai, se você for pai da igreja, você deixa a sua filha ir para lá? Você deixa? Para alguns homens ter que ficar controlando para os caras não passar a mão. É óbvio, o ambiente é um ambiente profano, é óbvio que vão passar as mãos. É óbvio, então é o que eu acabo de dizer. A igreja não tem por que a igreja se envolver nesse tipo de atitude. Turma em jejum, em oração. Ano passado, mais de 500 pessoas aceitaram a Cristo no nosso trabalho de carnaval. E eu tenho a grata satisfação de dizer que eu já batizei gente no tanque batismal que foi ganha no carnaval. Gente afastada do evangelho, gente chora, tá? Gente que está nesse... Nenhum desses artifícios é sinônimo de que as pessoas se converteram porque estão chorando, coisa parecida. Nenhum desses sinônimos é sinônimo de que a pessoa está verdadeiramente convertida. Não, na minha simples fala aqui, nada disso. Porque a pessoa, para se converter mesmo, ele tem que mudar de vida. Ele tem que passar por um processo de total regeneração. Ele tem que ter arrependimento, ele tem que se arrepender do que faz, ele tem que mudar de vida, ele tem que ser nova criatura. Segundo o Evangelho, qualquer membro simples de uma igreja pode não ter uma teologia que nem a do pastor Silas, mas sabe que conversão é inverter o caminho, é voltar, fazer uma volta completa e mudar tudo na vida e ser nova criatura. E tem que morrer para o mundo e ressurgir nas águas do batismo. Então, essas igrejas aí, a pessoa nem morre para o mundo. A pessoa pode batizar e continuar vivendo a mesma vida que vivia. Se perder devassidão, porque o carnaval é a festa da carne, prostituição, Concordo. estupro, Concordo. bebedeira, droga, todo tipo de lixo, tá? Todo tipo de lixo moral. Todo tipo de lixo moral. Defecar na rua, urinar na rua, camisinhas e mais camisinhas, preservativo jogado no meio da rua após o término do carnaval, 9 meses depois, gravidez e mais gravidez, filhos e mais filhos sem pais, é isso. E exatamente não justifica que tem que a igreja ir lá para o meio disso para ganhar essas pessoas. E a igreja em 4 paredes dando glória a Deus e aleluia, e os críticos hipócritas falam de quem está lá se arriscando, se expondo a pregar o evangelho para as pessoas. Você está por fora. Você que critica teu cristianismo é medíocre, para não chamar você de medíocre. Que vida cristã é? O nosso cristianismo é medíocre, e para não chamar nós de medíocre, mas já chamou nós de medíocre, já nos lançou a palavra como não ter educação, falo que bem vem na boca, já nos chamou de medíocre, já chamou o nosso cristianismo de medíocre, porque nós não concordamos com as práticas que as igrejas deles fazem. Vocês entendem? Então, a pessoa diz o que quer, a pessoa fala o que quer, porque as pessoas não aceitam o que ele está fazendo como regra de fé e prática para a vida cristã. Aí tem o direito de ouvir, eles têm o direito de falar o que bem quer, e a gente tem que ouvir calado, quietinho. O que você está fazendo pelo evangelho? O reino de Deus é o governo de Deus na terra. Para mim estar fazendo alguma coisa para o evangelho, ou para mim estar cumprindo com o governo do reino de Deus na terra, eu tenho que estar lá no carnaval, com a bateria de escola de samba. Aí o que você está fazendo? Aí vem aquele papo de se achar que estão fazendo tudo. Estão fazendo tudo, mas na verdade não estão fazendo nada. E aí tem pessoas como nós aqui que estamos estendendo a mão para os necessitados, estamos orando por quem há necessidade, aconselhando as pessoas dos seus casamentos destruídos por essas igrejas, né, por pessoas que se destroem dentro dessas doutrinas. Estamos aí fazendo muita coisa para o evangelho, mas na verdade quem está fazendo são eles. O reino de Deus é para ser estabelecido nas ciências, nas artes, na cultura, na educação, na política, na economia. Ou tu pensa que o reino de Deus é culto dentro de 4 paredes? Na igreja, você edifica a fé. No mundo, você manifesta a fé. A igreja é um... Eu edifico a minha fé na igreja e manifesto a minha fé no mundo, cometendo todo tipo de prática que o mundo comete. É mais uma exegese pobre e desgraçada, sem graça de Deus. Outra coisa, a igreja não tem que manifestar através da arte e da política, porque tem arte que não é nada de arte. E a igreja não tem que ter envolvimento com política, coisa nenhuma. Está comprovado pelos líderes evangélicos que tem na bancada e no plenário. Está comprovado que pastor e política, igreja e Estado não funciona. Então a igreja não tem que se misturar com a arte, com a ciência, com a política. Cuidado que a igreja misturada com a ciência pode trazer um falso evangelho. A igreja misturada com a arte pode fazer uma arterice terrível sem a reparação.
de uma forma irreparável. E a igreja misturada com política e tudo que ele falou ali, você já sabe. A igreja tem que ser igreja. A igreja tem que influenciar sem entrar no mundo. Ela tem que influenciar o mundo, trazendo as pessoas do mundo para dentro da igreja, e não a igreja ser influenciada pelo mundo. Quartel de preparação para que você possa expor a luz de Cristo no mundo, meu filho. Então, antes de você criticar, de abrir a boca, eu desafio você a ir lá no trabalho que estão fazendo. Fala muito bonito, tem muita retórica, tem hermenêutica, tem homilética, tem teologia, tem tudo. Mas está faltando a verdadeira interpretação da palavra. Está faltando santificação na vida. Está faltando obediência às normas da palavra de Deus. Está faltando muito para ser uma verdadeira igreja. E para alguém se chamar de verdadeiro pastor, o guia das ovelhas de Cristo. Vocês entendem, meus irmãos? E esse negócio de desafio, que desafio, pai? Que desafio! Que desafio, eu tenho que ir lá para saber o que é evangélico. Vá lá você, vá lá a sua igreja, vá quem quiser, eu não preciso de ir lá, que nem tem outros desafios. Vão na macumba comigo. O que eu quero ir na macumba com alguém para provar que o evangelho existe? O macumbeiro que faz o trabalho dele, não tem que desafiar macumbeiro na frente de macumbaria, nem na rua de endereço da macumbaria. Por isso que dá essas guerras, essas retaliações de briga. Hoje em dia eu não tenho que ir dentro de uma cadeia para provar para alguém que eu sou crente, ou porque eu fui lá e evangelizei um presidiário, eu vou ser crente. Para com isso. A Bíblia chamou várias pessoas e cada uma tem um talento para alguma coisa, naquilo que se diz respeito ao que é certo. Agora nisso aí não tem que, porque foi lá, agora é o cara. Aí eu tenho que ir lá, me desafio. Que desafio? Esse tipo de desafio aí não me interessa. E ao invés de você ficar aí atrás de um celular, ou talvez numa praia no carnaval, metendo pau, escrevendo textinho e falando bobagem aí nos comentários. Pois é, tanto que está de sunga lá na praia do Rio, em qualquer praia do Brasil, está desnudo, mostrando a sua nudez, quanto aquele que está lá vendo as mulheres nuas no carnaval, seu Silas, está no mesmo problema diante da palavra de Deus. Condenado pela Bíblia, e tem cadeias e mais cadeias de versículo. Tudo isso está condenado pela Bíblia. Tá descansando em casa, é mesmo? Você tá onde? Tá no retiro? Outra coisa, é contra agora a pessoa que trabalhou o ano todo e está descansando no fim do ano em casa? Tá contra isso? Veja só, irmãos, como é pobre, irmão. Eu não quero combater pastores, porque é complicado, irmão. Se a gente vai combater, a gente fica o dia todo gravando, porque essas pessoas dão tanta vazão pra gente. Eles não vivem o verdadeiro evangelho autêntico. Então é contra quem trabalhou o ano todo, está descansando, só porque não foi lá na bateria da escola. Se faz parte da igreja dele, não pode estar descansando. Porque não foi lá na bateria, na escola de samba, não foi lá no meio do carnaval, tá fora. Não, tem que se converter, não tá certo. Você entende? Aí vai vir com mais conversa aqui, vocês entenderam? Já fiz muitos retiros na época de jovem. Tá, é melhor então tá lá no... Se a igreja, eu não sou de retiro, mas a igreja que faz retiro, por exemplo, eu não sou de retiro, não sou contra quem faz retiro. Porque aí quando o retiro vira moda dentro da igreja, já vi muito problema sério. Mas, então é errado estar lá no retiro, mas tinha que estar lá no carnaval, com a igreja acompanhando o trabalho da igreja. Quem está no retiro... E falar mal. Mas vamos lá fora, onde estão os pecadores, onde tem gente perdida. Vamos pregar para quem? Para crentes dentro da igreja? Então, no período de carnaval eu tenho trabalho de avivamento na igreja e depois do culto a turma vai para a rua para pregar o evangelho. Pois eu vou dizer uma coisa aqui que poucos pastores dizem. Nós temos que pregar hoje para a igreja. Temos que evangelizar na rua, claro, é bíblico, temos que fazer missão, evangelismo, missão, temos que fazer. Mas hoje, Deus vai levantar um número X de pastores cheios do Espírito Santo para pregar para as igrejas. Aonde esses camaradas passam destruindo, eles têm que vir atrás consertando. Principalmente na África. O que precisa de homens para consertar o que eles estão estragando. E estão fazendo uma destruição, onde eles passam, fica um rastro de destruição tão grande na cabeça das pessoas, na vida das pessoas, que Deus há de levantar pastores para ir por atrás, consertando, nessas igrejas todas. Então tem que pregar sim para a igreja, porque essas igrejas não é porque está dentro da igreja que sabe tudo. Essas pessoas precisam ouvir sim a palavra de Deus. Uma oportunidade incrível, que é no Brasil inteiro, festas de carnaval, em tudo que é lugar desse país, um campo fértil para se pregar o evangelho e se ganhar
vidas para Jesus. Eu vou colocar aí agora algumas imagens do nosso evento, certo? A nossa bateria, né? A turma evangelizando, falando em coreto, em palanque. É coisa rápida, só para você ter uma ideia. Para você saber que se tem algum crente que tem da carnaval para brincadeira... Isso aqui é feito em outro lugar, não precisa ser especificamente no dia de carnaval. Evangelização a igreja faz em todo mundo, em toda hora, em toda época. Vocês entendem, meus irmãos? Eu não moro numa mansão que nem o pastor Silas, não tenho o dinheiro que ele tem. Vocês entendem? Talvez eu não tenha a lábia que ele tem distorcida para o lado da dubiedade, mas sou um servo de Deus, moro num chalé aqui, não tenho o mesmo recurso que ele, mas tem uma coisa que eu tenho, que é temor à palavra de Deus, temor ao evangelho. Gravei esse vídeo não para combater a pessoa dele, mas para combater as coisas que ele está dizendo e tentando afirmar como realidade de vida para a igreja brasileira. E eu não concordo em forma alguma que a igreja tem que se misturar com o mundo para ganhar almas. A igreja ganha almas num número muito maior em alta escala sem se misturar com o mundo, até porque, mesmo, eu vou provar para vocês. A igreja pentecostal chegou aqui no Brasil em 1905, 1910, através dos dois moços. Depois a igreja teve vários líderes e a igreja nunca precisou disso para incendiar o Brasil todo. Então hoje nós temos aí que dizia que o Brasil ia ter um número de cristãos muito maior que os cristãos católicos, que o número de cristãos seria muito maior do que qualquer outra religião, e tem. Mas hoje tem muito inchaço na igreja. A igreja inflou, ela não cresceu. Vocês entendem? Então eu não me orgulho de inflaço ou de inchaço. Eu me orgulho de crescimento dentro da palavra. Então o que eu falei aqui, eu falei com luz na palavra contra as coisas que está sendo falada. Não é problema nosso, ok? Não é problema meu, é problema dele, vai dar conta a Deus. Agora não vem aqui julgar. Guarde a tua língua para você não fazer julgamentos e falar coisas que você não tem conhecimento. Outra coisa, eu e nenhum irmão que serve a Deus, que guarda os princípios doutrinários, está julgando. Quem está julgando ele é a palavra. A palavra é que julga essas coisas, só ler a Bíblia e interpretar direito. Outra coisa, quem está julgando ele é nós. Quem está julgando nós é ele, ao chamar-nos de hipócrita, linguarudo e fariseu. E que nós temos que nos converter porque não concordamos com ele. Então o julgamento aqui não está vindo da minha parte, estou fazendo um comentário sobre o que ele falou. Quem está julgando é ele, e aí ele se coloca como vítima. Isso é o perigo da última hora. A pessoa sábia é complicado. Se você não tem domínio e deixa de ser hipócrita, pare de criticar o que você não sabe. Eu não estou falando para você, meu irmão, que sabe o que eu estou falando, né? Que entende. Mesmo que você não vá, mas você tem ideia e dimensão do mundo espiritual. Eu sei que tem gente aqui que me acompanha e diz assim, pastor, eu não vou, mas eu aplaudo. Eu dou parabéns, eu oro para quem vai. Isso aí, meu irmão. Eu não estou dizendo que não é crente porque você não vai no carnaval. Não, eu também aplaudo. Se tiver num grupo de evangelismo e Deus ordenar um rapaz ou dois entrar dentro de uma boate e evangelizar uma prostituta, eu também aplaudo. Agora, isso não pode virar via de regra e moda. Eu também aplaudiria se alguém lá na festa do carnaval estivesse passando sozinho, alguém estivesse cruzando aquele caminho, entregasse um folheto para alguém, também aplaudo. Eu não sou hipócrita, fechado, tapado. Agora, eu não posso aceitar como regra de fé e prática e como modelo de evangelismo uma igreja bater tambor, fazer parte do carnaval e dentro de um carnaval dizer que está ganhando e que está certo e condenando todos os demais. Eu não estou dizendo que você é fraco, que você não vai pregar. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou aqui centrando o Foi isso que se entendeu anterior. Aluno crítico, fariseu hipócrita, é nesses. Não é em você, não. Você senta fogo nos servos de Deus, tais como eu, que estou aqui falando e combatendo, e tantos outros no Brasil que combatem isso aí. Senta fogo, senta o aço, senta a marreta. E quem é que vai sentar fogo em você? Você entende? Tem um que pode sentar fogo em todo mundo. Que a vida é diferente, as oportunidades, um monte de coisa. Não estou falando de você porque você não vai. Eu estou falando daqueles que criticam quem vai e fica caladinho aí, sentadinho aí. Eu não sei para quem eles estão pregando o evangelho. Deus abençoe você. Seja a luz onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, no meio da sua família. Brilhe. Que Deus abençoe a todos. Vamos lá, vamos ver os vídeos aí agora.
A impreensão é como uma igreja universal faz, como uma assembleia, como qualquer outra. A impreensão é linda, as fotos são lindas, o marketing é lindo, mas não muda a essência. Não muda a essência do Evangelho. Bom, meus irmãos, não existe, segundo Silas, segundo Cláudio do Voz da Verdade, não existe ritmo de Deus nem música de Deus. Não existe mais música de Deus nem ritmo de Deus. Eu estou fazendo os vídeos com a maior humildade. Se for combater, tiver que a justiça, tem que pegar um advogado do Estado, mas não posso me calar. Não posso me calar. Não gravei contra a pessoa dele, nem contra nenhuma igreja. Eu gravo contra o que está errado. E jamais vou me calar, ainda que eu tenha que perder o pescoço ou arrancar a minha língua. E eu quero dizer que quando o mundo vos ovacionar, e quando você estiver de braço dado com o mundo, e o mundo vos ovacionar por tudo que a igreja faz, tenha cuidado. Foi Jesus que falou, a igreja verdadeira ela é perseguida naquilo que ela prega e naquilo que ela faz. Tá certo? Eu encerro aqui e deixo para vocês o finalzinho do vídeo, tá certo? Isso, meus irmãos, na minha opinião, chama-se um vale-tudo evangélico. Isso, na minha opinião, é onde tudo vale, nada mais é pecado. Tá certo? Então, vocês fiquem em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos, tá certo? E falou com vocês o pastor Levi Longaray.